pessoal, aqui é o professor Jonathan e hoje nós vamos uma aula aí de geografia, ok? Na aula de hoje então vamos falar sobre as cidades e suas funções. Primeiramente vamos começar então durante a Idade Antiga, ok? Então durante a Idade Antiga, né, vamos ali estudar um pouquinho ali sobre a Idade Antiga, beleza? Então cerca de 3.000 anos atrás surgiu então lá na Ásia as primeiras cidades, né, principalmente ali na região da Mesopotâmia, né, famosa ali a Babilônia, né, famosa cidade de Babilônia, no atual aí Iraque, tá? Atualmente onde está localizado o país então do Iraque. Posteriormente surgiu então no Vale do Rio Nilo, né, ali na região do atual Egito e Sudão, as próximas cidades ali. Posteriormente, 2.000 anos, um pouco mais de 2.000 anos antes de Cristo, né, surgiu então ali ao longo do Vale do Rio Indo, né, atualmente Índia, ou as novas cidades ali que surgiu então com a sociedade Hindu, tá? A sociedade da Índia aí. Posteriormente, as margens do Rio Amarelo e Azul também surgiu as novas cidades. Atualmente o país da China, tá? E essas sociedades eram chamadas de sociedades hidráulicas. Por quê? Porque elas estavam próximas aos rios e dependiam então deles. Eles precisavam então dos rios ali para questões ali da alimentação e abastecimento de água tratada, né? Eles utilizavam ali o recurso dos rios por conta da fertilidade do seu solo, tá? As cidades serviam como moradias, né? Por quê? Porque a sociedade então ela não estava ali, não existia ali a questão de comércio, né? Mas existia cidade somente para moradias e as atividades econômicas estavam em torno da agricultura, né? Principalmente a agricultura de subsistência. Posteriormente as cidades foram então sentido aí a Europa, né? Em direção à Europa, surgindo ali cidades então em torno do Mediterrâneo, né, aonde que surgiu ali as primeiras sociedades europeias, sendo elas então a sociedade grega, né, e a sociedade romana. Já na América Central nós temos vestígios de primeiras cidades, né, algumas ruínas ali, cerca de mais ou menos 2.000 anos atrás, né, com ali as sociedades maias e asteca na região da América Central. As cidades já na Idade Média, elas começaram a se tornar então um ponto comercial, tá? Então durante a Idade Média, elas se tornaram ter mais importância, né, do que ali na Idade Antiga. A partir daí então ocorre então o renascimento das cidades. Durante o século V e o século X depois de Cristo, né, ali na Idade Média então ocorre então o feudalismo, tá? O feudalismo europeu. As terras então estavam em torno do controle feudal, ou seja, quem mandava era o senhor feudal, e o poder estava ali sobre os castelos, né? Ou seja, o poder, o castelo, igreja e os quartéis, eles ficavam então atrás das muralhas, enquanto as cidades ficavam fora, ou seja, os seus cidadãos ficavam fora das muralhas. Durante esse período começou a surgir a classe burguesa, né, que era formada por artesãos e comerciantes. A partir daí então surge então a origem das feiras medievais,
As primeiras cidades medievais, né, que foram então se formando aí com o tempo, foram ali as cidades de Champagne, né, atual França, e Bruges na Bélgica. Champagne hoje é famosa pelos seus champanhes, né? A cidade de Champagne, então, ou seja, se você for comprar um champanhe, o único champanhe verdadeiro é aquele que é formado ali em torno da cidade de Champagne. Então esse período ficou conhecido como Renascimento Urbano, né? E o surgimento então da burguesia. Houve então a formação dos primeiros reinos e surgiram as novas rotas comerciais em direção ao Oriente, né? Sentido ali a China, os países árabes, né? Ali sentido a Ásia. As cidades italianas Genova e Veneza se tornaram grandes centros comerciais, né? Ali na Europa. Então elas são famosas por ser grandes vias comerciais, e a partir daí surgiu então o reaparecimento das moedas, ou seja, o sistema financeiro, tá? Então o sistema financeiro se tornou de grande importância comercial e também de poder, né? Poder entre a burguesa. Surgiu então o estilo gótico, né? O surgimento do estilo gótico, ou seja, que expressava ali a importância desses países, né? Questão comercial. Já ali as cidades e as indústrias, já no século XVIII, se dá um pulo, né? Então deixa ali. Então a Idade Média ela é muito importante para as cidades, porque deixa ali o papel, né, de sistema feudalismo, né? E começa a surgir ali as grandes cidades. Já no século XVIII temos o papel muito mais importante das cidades, né, nas economias, né? Então no século XVIII ocorre ali a Revolução Industrial, que temos então o êxodo rural, ou seja, o falecimento do sistema feudal. Então a população rural que morava nos feudos começaram a ir para as cidades, né, para ter uma nova vida, né? E ocorre então uma urbanização acelerada, surgimento de novas cidades, principalmente ali na Inglaterra, tá? E posteriormente ali na França. Essas cidades necessitam então de mais matérias-primas, né? Por isso que ali durante a Revolução Industrial, né, durante o século XVIII, temos então a expansão do colonialismo em sentido ali à África, em sentido também ao continente asiático, né? Ou seja, começa ali o colonialismo, o neocolonialismo, né? E a partir desse momento ocorre então a descentralização das indústrias, ou seja, elas começam então a ir em direção à Alemanha, Estados Unidos e Japão, tá? Então no finalzinho do século XX ocorre então a descentralização das indústrias, né, em direção aos outros países, como Alemanha, Estados Unidos e Japão. Já no século XIX, a urbanização e os seus reflexos, né, na sociedade no Brasil. Então, no fim do século XIX, a Europa estava em caos, ou seja, por conta ali da urbanização acelerada, a Europa se torna um caos ali, surgiram então vários problemas sociais e cidades desorganizadas. Muitas pessoas, então, os operários moravam então em habitações precárias, sem totalmente, né, sem nenhum tipo de tratamento de saneamento básico, né? Ou seja, as fezes, os cocô, era tudo jogado na rua, né? Não tinha ali uma coleta de lixo, não tinha tratamento de esgoto, entre outras. Então começa a surgir várias pestes, ou seja, doenças ali nas cidades europeias. A partir desse momento, então, ocorre então, o início do processo de reurbanização, ou seja, surgimento de cidades, né, de novos planos, né, planos diretores e de planos urbanísticos, né, com ruas largas e arborizadas, além de investimentos em saúde e educação. Nesse processo, então, surge então a chamada cidade-jardins, né,
que são cidades ou bairros completamente urbanizados, né, com ruas largas e bem arborizadas, que combinavam então natureza e ser humano em totalmente harmonia, né, ou tentava, né, criar esse sistema. Em 1899, o urbanista inglês Ebenezer Howard, né, fundou então a Associação das Cidades e Jardins para levar essas ideias para o seu país, para o interior do seu país. A primeira cidade nesse estilo foi fundada ali próximo a Londres, chamada de Letchworth, né, que levava ali esses fundamentos da cidade de jardins. Essas ideias influenciaram vários urbanistas, como aqui no caso do Brasil. Tivemos então ali vários planos, né, diretores, planos urbanísticos na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, e a fundação de novas cidades totalmente urbanizadas, né, como a cidade de Cianorte, Maringá, Londrina e Goiânia, entre outras. Já no século XX, né, após a Segunda Guerra Mundial, a urbanização se intensifica, né, principalmente em direção aos países subdesenvolvidos e emergentes. Ocorre então o processo de industrialização desses países, né, como no caso aqui do México, Brasil e Argentina. E o modelo de urbanização continua ali o sistema com o modelo fordista, ou seja, as cidades, né, as habitações estavam em torno dos centros industriais, que conciliava então, as habitações então estavam próximas ali às fábricas, né? Já no século XX, o francês Edouard Janset, né, criou então um novo modelo ali de plano urbanístico, né? Ou seja, que conciliava o modernismo das cidades, tornando então as cidades verticais e cheios de carro ali, né? E temos então no Brasil uma cidade nesse modelo, né, de modernismo, que é a cidade de Brasília, onde que temos aí as cidades planejadas para as vias terrestres, né, ou seja, para o transporte de carros e transporte rodoviário.